Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos na Tua presença, Senhor amado, neste lugar. Já sentimos a Tua presença, Senhor, ao adorarmos o Teu grande e eterno nome. Nós te louvamos, Senhor, porque conseguimos chegar neste lugar. Te louvamos por esta porta aberta, que tem se mantido, Senhor amado, aberta para o Teu povo se reunir. Nós te agradecemos, Senhor amado, pelo dia de hoje e por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, porque sabemos, Senhor, que tudo está no Teu controle e é para o nosso bem. Este é o dia que o Senhor nos deu e nós nos alegramos nele. Mas agora, Senhor amado, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor amado, na medida que precisamos. Tu conheces, Senhor amado, a necessidade individual de cada um e a necessidade coletiva desta igreja. Portanto, Deus, para a glória do Teu nome, nós te pedimos, manifesta a Tua voz nesta tarde. Nós te pedimos, Senhor amado, que no mundo espiritual agora seja repreendido todo bloqueio, toda ação contrária, toda interferência maligna, tudo aquilo que não pertence ao nosso Deus, tudo aquilo que não vem da Tua parte, vai saindo agora no poder e autoridade do nome de Jesus, para que o Senhor possa fazer aquilo que lhe apraz e a Tua palavra alcance os corações na medida que o Senhor determinou, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. O Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, ele narra o texto que nós acabamos de ler. Duas mulheres, ou melhor, uma família, eram duas irmãs e um irmão, Maria, Marta e Lázaro. Moravam numa cidadezinha, ou melhor, num vilarejo, numa aldeia, distante de Jerusalém, 3 quilômetros, cerca de 3 quilômetros. E era um lugar aonde Jesus costumava passar e se hospedar, e ficar. Era um lugar que Jesus se sentia confortável, recebido. Era um lugar que ele gostava de compartilhar da amizade daquelas pessoas. Eu acho lindo isso. Jesus, o próprio Deus encarnado, andando nesta terra, ele tinha pessoas com quem ele compartilhava a sua amizade. E esta família era uma dessas pessoas que tinha amizade com Jesus. Jesus ia para a casa deles, e a primeira vez que a gente encontra a narrativa desse encontro, desta comunhão, é aqui em Lucas capítulo 10. E o texto diz que Jesus vai e para nesta casa. Marta recebe, provavelmente Marta era a irmã mais velha. Nós não sabemos o contexto, nós não sabemos o que aconteceu com aquela família, porque que não consta nome de pai e mãe, e somente dos irmãos. Mas nós percebemos que era uma casa que tinha uma organização, e tinha uma mulher que fazia com que as coisas funcionassem dentro de casa. Aleluias! Eu gosto disso. Porque nós mulheres, eu costumo dizer que a mulher é o equilíbrio da família. Por isso é tão importante que eu e você, mulher, nós temos um homem ali, nós temos outro homem que estava por aqui, mas eu vou falar especificamente com as mulheres agora. Por isso é tão importante você analisar o seu humor todos os dias. Porque se você está bem-humorada, se você está equilibrada, se as suas emoções estão bem, com certeza você vai transmitir isso para a sua casa. Você vai saber organizar bem a sua casa. Marta era essa pessoa que administrava bem a sua casa. E Jesus chega na casa dela. Agora imagina você, Jesus não vem sozinho, porque ele andava com os 12. Então era no mínimo 13 pessoas dentro de uma casa para te visitar. Como você se comportaria? 13 pessoas. Eu sou uma pessoa muito hospitaleira. Minha casa
eles brincam que parece a casa da mãe Joana, porque toda hora tem gente lá e muita gente, sempre tem gente. Mas só eu sei a dificuldade que é para administrar isso. Então, quando eu falo sobre esse texto, eu entendo perfeitamente a cabeça de Marta. Porque não é fácil você receber 13 pessoas ou mais, que a gente não sabia se tinha mais gente acompanhando, e ter que administrar o que vai ser servido, como está a casa, aleluias, como estão os afazeres, a organização, os pratos, o que vai servir. E olha que o contexto da época não era bem diferente do de hoje, vocês sabem disso. Não era somente ligar para a comida e a comida chegar, não. Tinha que fazer, buscar água fora. Tinha todo um contexto, muito difícil. E Marta se entrega a esta tarefa. É errado? Não. Está muito certo. É uma mulher dinâmica. E é lindo ver uma mulher dinâmica, porque ela serve com muita prontidão. Ela administra coisas dentro de casa com muita facilidade. Então eu admiro Marta. Só que chega Jesus na casa dela. Gente, imagina você ter o privilégio de receber o Deus encarnado na sua casa. Você vai cuidar de serviço? Você vai olhar para as coisas materiais que estão faltando? Ela recebeu Jesus na casa dela. E ela continua com os mesmos hábitos que ela tinha. Está entendendo isso? Ela continua da mesma forma que ela sempre agiu. E aqui está um pequeno ponto, um ponto simples, mas tão importante. Eu preciso saber a hora de puxar o meu freio e reconhecer na presença de quem eu estou. Eu preciso identificar isso. Porque tem um momento para eu ser dinâmica, para eu ter as minhas atividades, para eu dar àqueles que precisam tudo aquilo que é necessário, a organização necessária, a responsabilidade necessária. Mas também eu tenho que saber enxergar a hora que eu também estou precisando receber. Aleluia! No mundo como o de hoje, onde nós somos cobrados em todos os momentos, toda hora tem gente nos cobrando. É a família que cobra, é o trabalho secular, se você tem um trabalho secular que te cobra cada vez mais. O mundo ao nosso redor cobra, a igreja cobra, porque não tem jeito, a gente está em atividade. Tem muita cobrança. Se a gente não vigiar com a nossa mente, com o nosso coração, a gente vai cada vez mais se distanciando daquilo que realmente é importante. E a gente começa a viver num dinamismo tão grande. E a nossa alma vai secando. Sabe por quê? Porque cada um de nós, dentro de nós tem uma Maria, carente da presença de Deus, carente de se derramar diante do Senhor. E muitas vezes essa Maria está lá, esquecida. E só a Marta que está atuando, só a Marta que está praticando as atividades do dia a dia. E não consegue parar, não consegue descansar, não consegue se aquietar diante do Senhor, está entendendo? E Marta está nessas atividades todas. Só que a sua irmã, Maria, provavelmente uma irmã mais nova, não tinha a mesma agilidade que ela, não tinha a mesma disposição para olhar ao seu redor e ver o que estava faltando, mas ela tinha a sensibilidade de saber quem é que estava ali e o que ela poderia receber daquele encontro. Olha que coisa linda, ela teve essa sensibilidade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quantas vezes nós entramos num lugar de adoração, um lugar onde Deus não está presente fisicamente no corpo humano como era naquela época, mas Ele está presente em espírito e a gente entra e sai e não desfruta da presença dEle. Quantas vezes? Quantas vezes Ele está lá dentro da tua casa, te chamando, vem para a minha presença, eu tenho um particular para te entregar, eu tenho algo para fazer na tua vida, para falar com você, para te ensinar. E a Maria esquece desse momento, e ela só deixa a Marta fluir. Eu estou ocupada, eu não posso agora, como é que eu vou parar? Olha tantas coisas que eu tenho para fazer. E o pior, às vezes até para. Mas para fisicamente, mas a alma não para. A mente está lá, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei quantas vezes.
Meu joelho está dobrado, começo a orar, a falar com Deus, Senhor, aqui eu estou, daqui a pouco começa, Jesus, eu preciso fazer tanta coisa, Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro para fazer, e aí, mas Senhor, me ajuda a orar, é uma guerra. Sabe por quê? O teu adversário, o meu adversário não quer que nós estejamos nesse momento particular com o Senhor. Eu não sei vocês, mas eu fui criada no Evangelho. Eu cresci no Evangelho, meu pai é missionário, meu avô era presbítero, que na igreja que nós congregávamos era uma pessoa que era responsável pela igreja como um pastor. Meu bisavô era presbítero também, então toda a minha linhagem, árvore genealógica era de pessoas que serviam a Deus. Então eu não conheço outra religião, sempre estive dentro da casa do Senhor. Mas eu me lembro que antigamente a igreja do Senhor tinha uma característica. Quem é mais antigo aqui no Evangelho vai se lembrar desse tempo. As pessoas iam umas nas casas das outras. Só que quando chegavam lá, elas conversavam sobre trivialidades, coisas que queriam colocar, né, compartilhar, às vezes problemas, às vezes enfermidade. Mas antes deles se sentarem à mesa, porque eles iam, a visita seria servida antes. Eu era criança ainda, eu estava brincando lá fora. Meu pai falava, vem para cá, crianças, vem para cá que nós vamos agora buscar ao Senhor. Era hábito. A igreja do Senhor sabia que primeiramente precisava buscar a presença dEle. E a gente vinha, nós éramos crianças, mas nós sabíamos respeitar aquele momento, porque nós sabíamos que se não respeitássemos também, o negócio ficava feio para o nosso lado. Os pais sabiam ensinar os filhos a buscar primeiramente a presença do Senhor. E as crianças ficavam ali, louvávamos, cantávamos louvores ao Senhor. E não eram louvores rápidos, não, eram louvores de 3, 4, 5 estrofes. Depois tinha uma palavra que era ministrada, depois eles iam orar e nós ali, cultuando ao Senhor também. Foi assim que eu fui criada. A igreja dava prioridade ao Senhor, não somente nos templos, mas também nas casas. Quantos milagres, irmãos, quantas coisas o Senhor fazia, porque Deus era prioridade, está entendendo? Eu não estou dizendo que hoje Deus não é prioridade, mas eu sei que a noiva do Cordeiro continua buscando, eu sei que o Senhor ainda tem os seus 7.000 que estão buscando a presença dEle, mas na grande maioria das vezes, nós estamos buscando ao Senhor pelas coisas desse mundo. Será que Marta não enxergou que se Jesus quisesse realmente comer alguma coisa, Ele poderia multiplicar o que ela tinha dentro de casa e alimentar aquele povo e até os vizinhos? Ele já tinha feito isso, ele fazia isso, ele fez isso outras vezes. Não era importante para Jesus que ela servisse uma comida, não era importante para Jesus que a casa dela estivesse perfeita, tudo limpinho, não era importante naquele momento. Naquele momento ele tinha algo de Deus, algo celestial para compartilhar com ela. E ela priorizou as outras coisas. E a Bíblia diz que Jesus, quando ela chega para Jesus e fala assim, Senhor, mestre, por que ela vai para Jesus e não para Maria? Porque não era comum, embora não fosse proibido, mas não era comum uma mulher ficar aos pés de um mestre. Isso era comum para os homens, mas não era comum para uma mulher ficar aos pés de um mestre, aprendendo com o mestre. E precisava também que o mestre recebesse esse discípulo, ou o mestre rejeitava. Aí ela chega para Jesus e fala assim, o senhor não está vendo? Eu estou cheia de ocupação, tem muita coisa a fazer, eu estou fazendo um monte de coisa, e essa minha irmã que está aqui aos teus pés, nem é lugar para ela estar, porque já naquela época a mulher sofria muito preconceito, nem é lugar para ela estar, e ela está aí, e eu estou aqui sobrecarregada. E quantas vezes nós estamos nos sentindo assim, em todos os aspectos, em todos os lugares, sobrecarregada, ninguém faz nada, ninguém compartilha, ninguém sente o que eu estou sentindo, ninguém está aqui, está nem aí para as minhas necessidades, só eu que tenho que me entregar, só eu que tenho que fazer. Será que você está desse jeito nessa tarde? Tem uma Marta gritando aí, Jesus, o senhor não está vendo? Jesus, ao invés de dizer para ela assim, é verdade, né? Nossa, que dó de você, como você tem trabalhado, como você tem atuado, recanto e cadeira e anderai. Ninguém te enxerga, não é isso que quando nós chegamos para o Senhor, a gente não está querendo esse afago na nossa alma,
É verdade. Quantas vezes nosso sentimento de autocomiseração está gritando lá dentro e a gente está com dó da gente? Que o Senhor nesta tarde repreenda todo sentimento de autocomiseração e nos coloque na posição de enxergar a nossa realidade. Jesus fala para ela assim: Marta, Marta. E todas as vezes que Jesus repete, ou que na Bíblia está escrito 2 vezes o mesmo nome, é como se ele quisesse dizer assim: presta atenção, abra teu olho, presta atenção, abre o teu ouvido para ouvir, porque eu vou falar com ênfase. Ele está dizendo: Marta, Marta, você está distraída. Distraída, a minha versão diz distraída. Tem uma versão que diz inquieta, mas a minha diz distraída. O que será que está te distraindo? Ele diz: você está distraída com tantas coisas, mas uma só importa, e Maria escolheu a melhor parte. Escolhas. Qual tem sido a sua escolha diante do Senhor? Eu tenho dito que a coisa mais difícil é a nossa autodisciplina para buscar ao Senhor. Não sei você, mas eu enfrento muita dificuldade, eu luto contra isso, com essa facilidade da gente se embaraçar. Ainda mais em tempos de internet, que qualquer coisinha a gente está com o mundo na nossa mão. E a gente quer ver tanta coisa e a gente esquece que o Senhor está ali, pronto para receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa conversa, ouvirmos o que Ele tem para falar conosco. O Senhor disse: Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela, não. Aleluia! Ela escolheu estar aos meus pés, e é aqui que ela vai ficar. Não adianta você reclamar. Quantas vezes? Agora vamos trazer para o nosso ambiente espiritual. Quantas vezes nós vemos os nossos eventos, os nossos trabalhos dentro da igreja, eles são tão cheios de pompa, tão cheios de grandeza, a gente quer fazer tanto, nós mulheres, então, gente, eu já andei muito em congresso de mulheres, trabalhei com mulheres muitos anos, e as mulheres, elas faziam tanta coisa bonita, sabe? Você chegava assim, estava tudo tão enfeitado, às vezes nem tão bom gosto, mas tudo bem, estava tudo enfeitado. E já aconteceu de eu estar sentada em cima do púlpito e começar a perguntar para o Senhor: Senhor, a palavra, como eu começo? Qual é a fluência da palavra? E o Senhor dizer: o meu coração está entristecido com este lugar. Porque o povo praticou, fez muita coisa para estar aparente, mas tem briga, tem confusão, tem intriga, corações magoados umas com as outras, porque se dedicaram à obra e não buscaram a presença do meu Deus. Quantas vezes já aconteceu isso? E nós estamos assim, cheios de atividades, mas não buscando exatamente aquilo que é importante. Jesus não precisava daquilo que Marta estava fazendo, ela podia fazer outro dia. Deixa eu te falar uma coisa que o Senhor está ministrando muito no meu coração nos últimos tempos. Se você partir hoje para a eternidade, quem cuida da tua casa? Quem vai cuidar? Quem vai limpar a tua casa? Sabe o que vai acontecer? Que o Senhor te guarde desse momento, mas sabe o que vai acontecer? Outra pessoa vai limpar, a sua família vai cuidar. Eu não estou aqui fazendo apologia à sujeira, não, entenda. Eu só estou falando de prioridades, porque o Senhor quer levantar nesses últimos tempos um exército de Marias adoradoras que priorizem a vontade dEle e a presença dEle. É isso que o Senhor está buscando na igreja dEle. Que nós ao longo dos anos nós perdemos de certa forma. E a Maria tinha essa capacidade, essa sabedoria de aproveitar cada momento com o Senhor, de não desperdiçar tempo. Ela não sabia o que ela ia passar, presta atenção nisso. A segunda vez que nós encontramos a história dessa família é em João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11. Essa família agora está enfrentando uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Lázaro, o irmão, e naquela época um homem dentro de casa era fundamental, era importante para as mulheres, era ele que era o protetor da família. Esse irmão morre. Marta, dinâmica, esse lado que ela tinha de tomar atitude, que é muito bom,
ela manda falar, olha, o seu amigo, aleluias, e isso eu acho lindo, porque ela sabia quem ela era para Jesus. Você sabe quem você é para Jesus? Você tem noção clara, convicção de que você é filha de Deus, serva do Senhor, amiga de Jesus, noiva do Cordeiro, tudo isso nós somos, aleluias. Ela falou, o teu amigo está enfermo, vem cá, vem nos ajudar. Ela contava com a presença de Jesus, ela tinha certeza que Jesus ia largar tudo que estava fazendo para correr ao encontro dela, afinal ele era amigo. Só que não foi isso que aconteceu. E você sabe, conhece o texto. Jesus, ele deixa passar 4 dias. Lázaro é morto, é enterrado, não é catalepsia, ele já estava no túmulo, morto, e de repente lá vem Jesus. Quando ele vem vindo, Marta fica sabendo que ele está chegando, Marta sai ao encontro correndo. Eu acho que era exatamente o que eu faria. Vou esperar ele chegar nada, eu vou ao encontro dele. Nossa natureza agitada, vai correndo até Jesus, e ela chega já com uma expressão, que foi a mesma expressão de Maria, mas eu interpreto, e aí a minha interpretação, eu interpreto como se ela dissesse assim, ah Senhor, por que o Senhor não estava aqui? Ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. É quase como uma acusação, é quase como se ela dissesse assim, olha, eu esperava que o Senhor agisse, mas o Senhor não agiu. E quantas vezes a gente está assim diante do Senhor? Eu esperava que o Senhor fizesse algo e o Senhor não fez. Eu contava que o Senhor operasse, que o Senhor operaria, e o Senhor não operou. Isso é muito perigoso, porque começa a gerar no nosso coração um sentimento terrível de frustração com Deus. Você já teve pessoas assim? Você já esteve assim? Você já conversou com pessoas assim, que está frustrada com Deus? Muitas vezes eu tenho encontrado pessoas que, enquanto a pessoa está conversando comigo, contando a história dela, o Senhor fala comigo, ela está frustrada comigo. Eu não agi da maneira que ela queria ou que ela esperava que eu fizesse. Irmãos, como é difícil quando a gente tem esse sentimento. Mas Marta chega para Jesus e fala assim, mas eu creio, olha só, ela estava decepcionada, ela estava triste naquele momento, mas ela diz, eu ainda creio, aleluias, que tudo que o Senhor quiser e falar com o Pai vai fazer. Eu creio que o Senhor tem esse poder. Só que ela não chegava na dimensão que Deus queria, que Jesus queria. Ela não conseguia crer que Lázaro seria ressuscitado. Porque quando ele fala assim, o teu irmão vai ressuscitar, ela falou, sim, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Eu creio na ressurreição dos mortos, está entendendo? Ela não conseguia entrar na dimensão que Jesus estava falando. E ele fala assim, ele vai ressuscitar. Só que Marta chega até Maria, vai até Maria e fala assim, olha, o mestre está te chamando, o mestre chegou. Maria não foi na primeira vez junto com Marta. Talvez até pelo seu temperamento mais contemplativo, ela estava sofrendo, ela estava quieta no canto dela. E nós temos que respeitar, porque cada um tem o seu jeito de sofrer, cada um tem o seu jeito de reagir. Quantas vezes a gente quer que as pessoas reajam a situações como a gente não tem a educação de respeitar o jeito do outro ser. Isso acontece tanto entre família. O filho tem um jeito de reagir diferente do outro. O marido tem um jeito diferente de reagir às coisas, às situações da vida. E a mulher fala, mas você não toma atitude, você não faz, você é isso, você é aquilo. Ela não está respeitando o temperamento do marido ali. E vice-versa. Marta chega para Maria e fala assim, Maria, o mestre está te chamando, vai lá. Aí Maria corre. Só que ela era uma adoradora. Tinha um lugar perto de Jesus que era preferido, para Maria, era aos pés de Jesus. Ela não sabia chegar, simplesmente conversar, ela queria se lançar aos pés dele, porque foi aos pés dele que ela estava em outros momentos. E ela se lança aos pés do Senhor, e ela fala a mesma coisa.
Só que a minha forma de entender que o Senhor me mostrou era um lamento diante do Senhor, e não é errado você lamentar. Você pode lamentar, desde que você respeite a vontade de Deus. Você pode falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu queria tanto que o Senhor fizesse dessa maneira, eu queria tanto que o Senhor poupasse o meu irmão, mas ele morreu. E o que eu aprendo com isso, irmãos, é que quando Jesus olha para a adoradora, para aquela que estava acostumada a estar aos pés dele, com aquele olhar contemplativo para tudo que ele falava, o semblante de alegria de estar alimentando das palavras dele, agora não é mais esse semblante que está no rosto dela, mas é uma dor profunda que ela está sentindo. Ele não suporta ver o coração dela sangrando daquele jeito, e ele chora, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar o seu irmão muito em breve. A dor daquela mulher machuca o coração de Jesus, e a humanidade dele é toda expressada naquele momento, através das lágrimas. Aleluias! E naquela hora, Jesus chora e fala: me levem até, aonde está ele? Onde vocês puseram ele? Eu entendo que Jesus agora se apressou para operar o milagre, porque ela estava sofrendo muito. Oh, irmãos, tem um valor tão grande, um adorador que está acostumado a estar aos pés de Jesus, quando chega no momento da dor, ele tem uma presença tão profunda, tão importante com ele ali. A intimidade com o Senhor não nos poupa de passarmos por tribulações graves, profundas, tristes, difíceis, não nos poupa. Mas nós podemos contar com a companhia, com a presença de Jesus, com consolo, com conforto e com crescimento, porque aquela família, por ser amiga de Jesus, foi escolhida por Deus para presenciar, para viver, para ser uma testemunha profunda, ou ter um testemunho lindo, que todos aqueles que estavam naquela região souberam do milagre que aconteceu. Glória a Deus. Aleluias. Portanto, não se desespere, porque quando o Senhor permite você passar por situações adversas, Ele está querendo que você seja uma testemunha. É para glorificar. Jesus avisou os discípulos: Lázaro, não, a morte, essa enfermidade não é para a morte, não, é para glorificar a Deus. Aleluias. Se você tiver esse entendimento, com certeza você vai aquietar o seu coração, a sua mente, diante de qualquer circunstância. E a última vez que a gente encontra essa mulher e essa família é no capítulo 12 de João. Tem diferença da ordem cronológica de quando foi que aconteceu isso, mas João provavelmente é o tempo mais, a ordem cronológica mais real. Foram cerca de uma semana ou 6 dias antes da morte de Jesus. Ele vai de novo para Betânia, só que agora ele entra na casa de Simão, o leproso. E aí, quando ele está lá, o quadro é o mesmo, é um jantar, uma ceia, uma alimentação. Marta continua servindo, porque era característico dela, só que agora a gente não encontra ela acusando a irmã dela porque estava aos pés do Senhor. As experiências que Marta teve com Jesus provaram que Maria poderia ficar ali. Não tinha problema Maria ficar ali, ela também estava servindo, mas agora o coração era diferente. Não era mais um coração amargurado, está entendendo? Não tem problema você servir, agora depende de como o seu coração está servindo. Agora ela está servindo, Marta está servindo, mas Maria, a adoração que estava enraizada nas suas entranhas, ela olha para Jesus e fala: não, agora eu não quero só estar aos pés dele. Ai, presta atenção nisso. Eu não quero somente estar aos pés dele, eu tenho que oferecer algo. Ele fez tanto por mim, o que ele me deu foi tão tremendo. Ressuscitar o meu irmão foi de uma obra tão grande, tão valiosa para mim, que eu vou pegar o que eu tenho de mais precioso. Um unguento caro, equivalia ao salário de uma pessoa comum, trabalhando por 1 ano, era o valor desse perfume. E ela pega esse unguento, e ela quebra o vaso, e ela derrama. Uns dizem que aos pés, outros evangelistas dizem que na cabeça, não importa, ela derrama sobre Jesus.
E ali toda a casa recebe o cheiro daquele lugar, o aroma da adoração daquela mulher, contagia toda a casa. Despertou crítica sim, porque todas as vezes que você começar a buscar ao Senhor com mais intensidade, vai ter aquele que vai falar: olha só, está querendo ser santarrona. Principalmente se você teve um passado pregresso. Olha só, quem te viu, quem te vê. Mas ela não se importava, ela quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele unguento. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que o fato dela fazer isso, é que pela intimidade que ela tinha com o Senhor, ela sabia que estava chegando, ela tinha tido discernimento, que estava chegando a hora, que o Messias, ela entendeu que era o Messias. E o Messias iria partir desse mundo, iria morrer, teria que passar pela morte. Ela entendeu isso. E ela premedita isso, ela antecipa esse momento, ungindo o corpo de Jesus, que era comum fazer isso com reis, com autoridades, com nobres. Ela fala: ele é o meu rei. Ele é o meu rei. É por isso que eu vou derramar sobre ele, porque ele merece. Ele vai passar pela morte daqui a pouco. Não vão poder ungí-lo, mas eu já estou antecipando, porque eu reconheço ele como Messias e como meu rei. Você está entendendo isso? Isso tudo, a intimidade, estar aos pés de Jesus, trouxe ao seu espírito. Tem certas certezas, irmãos, que nós adquirimos em Deus, que vem a revelação profunda de Deus para o nosso espírito. E a gente não sabe explicar de onde vem aquela certeza, aquela convicção, mas é o Senhor que nos revela quando nós estamos na presença dEle e priorizando a vontade dEle e a voz dEle. Que nós possamos ser essas mulheres, que nós possamos ser como aquela mulher, que nós possamos deixar fluir de dentro de nós a Maria que está clamando pela presença do Senhor. Que nós possamos, nesse próximo ano que está começando, talvez seja, com certeza, o Senhor marcou a tarde de hoje como sendo o último culto, né, irmã? Desse ano de 2022. Quem sabe o Senhor esteja falando com você e comigo, eu tenho certeza disso. Comece o próximo ano de uma maneira diferente do que você viveu em 2022. Não deixe que no próximo ano o que te domine sejam as atividades do seu dia a dia. Comece a priorizar a minha presença, e as suas atividades, elas serão encaixadas, aleluias, nos devidos lugares. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer caminhar com o Senhor nessa terra em vitória, com seu espírito em paz? Hoje tem uma síndrome aí, que é a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não consegue se aquietar nem para dormir. É preciso se empanturrar de medicação, porque não consegue aquietar o pensamento. Sabe o que é isso? Sabe o que está faltando? A ciência pode falar muita coisa, mas sabe o que está faltando? Encher mais o seu espírito com a presença do Senhor, conhecer mais a palavra de Deus. Irmãos, cada vez, como eu disse, eu fui criada no Evangelho, e boa parte do que eu conheço da história de Israel veio de berço. Meu pai é um amante da história de Israel, ele ama falar sobre a história de Israel, mas cada vez que eu leio a palavra do Senhor, parece que eu estou enxergando aquele versículo pela primeira vez. Brota coisa, e mexe com o meu espírito, com a minha vida, porque ela é um manancial infinito, que jorra para a nossa vida, e ela está à nossa disposição. O problema é que nós estamos como Marta, sem dar a prioridade necessária e importante para a palavra de Deus. Vamos nos pôr em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai falar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, aleluias. Você vai dizer para Ele como é que está o seu coração. O Senhor é poderoso, o Espírito Santo é poderoso para te convencer aonde você está priorizando mais as coisas dessa terra, vivendo mais para si. O que você tem construído, se você não estiver mais aqui, quem é que vai desfrutar do que você está construindo? Aleluias. Aonde está o teu tesouro? Que você possa enxergar nessa tarde, abrir os seus olhos, que essa palavra possa virar uma chave na tua mente. Tem certas coisas que o Senhor já falou comigo através de mensagem, uma mensagem simples, que virou uma chave no meu entendimento, e eu disse: nunca mais
eu vou ter aquele entendimento distorcido que eu tinha. Que o Senhor possa fazer isso na sua vida, como Ele está fazendo na minha todos os dias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos mais uma vez a Tua voz. Pai, nós queremos reconhecer que muitos de nós, Senhor amado, está com a sua alma aflita, preocupada, talvez entrou neste lugar querendo receber uma palavra profética, querendo ouvir algo para o ano que vem. Senhor, em nome de Jesus, que estas almas se aquietem diante do Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não dependemos da política do Brasil, nós não dependemos de líderes humanos, mas nós dependemos do Teu favor, ó Deus, e o Senhor está cuidando de nós. Que toda ansiedade nesta tarde seja banida da nossa alma. Que possa acontecer, Senhor amado, nesse próximo ano um compromisso profundo da Tua igreja com o Senhor. Começa a despertar o Teu povo, Senhor amado, a valorizar cada segundo na Tua presença. Que seja um tempo de qualidade, que não seja um tempo somente para a gente transmitir algo, mas que seja um tempo, Senhor, onde nós buscamos de Ti algo para a nossa vida, algo que vai jorrar para a vida eterna. Que a Tua palavra, Senhor amado, possa Deus, transbordar em nós, de maneira que inunde aqueles que estão ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos, Pai querido, faz a Tua obra para o louvor do Teu nome. Que o Senhor levante mesmo um exército de mulheres, de homens que tenham o coração como o de Maria, ó Deus querido. É o que nós te pedimos para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um, que o Senhor possa completar a obra que Ele está fazendo na tua vida e que você permaneça firmado no chamado que Ele tem com você. Amém?